Certos programavelmente bem-vindos a mais uma jornada estatística intitulada Geração de Dados Aleatórios. Muito bem, então vamos perceber como de facto gerar dados aleatórios. Claro, não obstante ao facto de também poder ser necessário gerar dados sequenciados, não é? Para além de factos para além de dados que sejam aleatórios, mas procurarmos gerar uma sequência previamente estabelecida. Então, como gerar uma sequência de dados, né? Nós temos duas formas de gerar uma sequência de dados. A gente pode, a priori, optar por esta via, que é usar os dois pontos, não é? Então, vamos supor que eu quero uma sequência de valores de 1 a 25. Então, eu só clico este intervalo assim, 1, 2.25, clico Enter, ele vai gerar-me aqui esta sequência. Mas também nós podemos ter lá certas restrições dentro da sequência. Então, quando quisermos atribuir uma certa restrição, a gente vai usar a função sec, né, de mesmo sequence do inglês. Então aqui a gente vai escrever aqui a priori o número mínimo, né, que é o mínimo valor. Vamos supor que seja 2. Então eu quero gerar uma sequência de 2, vírgula, seja até 30, não é? Agora quero impor uma restrição aqui. Vamos supor que nesses 2 a 30 eu quero de facto somente números pares. Então, para esse caso aqui é simples, nós vamos gerar números com intervalos de 2 a 2, não é? Então, vou colocar aqui 2, né? Significa que a partir de 2 ele vai me gerar números dentro desse intervalo de 2 a 30, que sejam uma soma de 2 a 2, né? 2 mais 2, 4, 4 mais 4, assim sucessivamente. Então, clico Enter, ele já gerou-me aqui esta sequência aqui. Mas também nós temos casos, não é? Em que a gente, dentro dessa sequência, por exemplo, de 2 a 30, né? A gente não queira toda a sequência, a gente queira dentro do intervalo de 2 a 30, a gente quer pura e simplesmente 15 números, não é? Então, qual é a função que nós vamos usar? Nós vamos usar o sample que significa amostra. Então, nós vamos definir essa amostra, né? Nós queremos uma amostra que contenha uma amostra oriunda de uma sequência de 2 a 30, né? Agora, dentro desta sequência de 2 a 30, a gente quer simplesmente 15 valores, não é? 15 elementos. Então, clico no Enter. Ele já deu-me ali, né? Agora, o que acontece? Ele não me deu, de facto, os números sequenciados como tal, né? Ele deu-me números aleatórios, né? Esta sequência já é aleatória, é uma amostra. Eu só quero que sejam 15. Eu não procurei saber quais, não é? Não procurei saber quais. Só que uma coisa está clara que se nós olharmos com atenção, vamos perceber que nesta sequência aqui a gente não tem valores repetidos, né? Não tem valores repetidos, que é possível, porque de 2, nesse intervalo de 2 a 30 é sim possível termos esses valores aí não repetidos, sem nenhuma repetição. Mas vamos supor que seja um caso em que eu queira no intervalo, já não estou a falar de sequência, né? Estou a dizer no intervalo de 2 a 30, eu queira
não é? 20 números, não é? Agora, que estejam dentro deste intervalo de 2 a 30, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se perceberem no intervalo, ok, eu posso querer 40, por exemplo. No intervalo de 2 a 30, eu não tenho 40 números. Mas, se repetirmos certos números, eu posso ter 40 ou mais. Então, como fazer isso? Uma amostra com repetição. Vou dizer aqui, conservar o meu intervalo de 2 a 30, mas então eu quero 40 valores. Se eu fizer isto simplesmente, ele vai dar erro. Olha, cannot take a simple age than population, não é? When repeats is equal false. Ok. Então, o que está a dizer aqui? Está a dizer que não tem como, não é, extrairmos uma amostra maior que a população quando esta função aqui de repetição for falsa, não é? Agora, e se for esta repetição, nós dissermos que, olha, a repetição é verdadeira. Vou escrever aqui true a maiúsculas, e vou dizer sim, enter. Vejam, ele trouxe ali. Eu tenho uma amostra que tem intervalos de 2 a 30, mas que sejam 40 elementos, né? Tenho 40 unidades dentro desse espaço amostral, não é? Mas também nós já conhecemos aquelas nossas distribuições, né? Então eu posso, vamos supor que eu quero aqui uma distribuição uniforme, né? Então eu quero gerar dados aleatórios que tenham uma distribuição uniforme. Diferentemente do R, do SPS que nós usávamos, RV, que era o Variable Random. Aqui já não trabalhamos, no entanto, que variáveis no verdadeiro sentido. Por isso vou eliminar aqui o V e simplesmente deixar o R do random. Quer dizer o quê? Quer dizer que quero dados aleatórios, e o significado do R, que sejam uniformes, né? Então, para uniformes, bastou escrever unif, né? Então, nós sabemos que no SPS a gente só escrevia o mínimo e o máximo, porque ele dava o N, né, que é o número de elementos, em função dos dados pré-existentes das outras variáveis, né? Ele usava o mesmíssimo número e igualava. Então aqui nós não temos essa situação. É por isso que eu tenho que especificar quantos valores estou precisando. Então eu estou a precisar de 20, né? 20 unidades que comecem, vou escrever aqui o mínimo, que comece, por exemplo, de 23 e termine no 344, né? Fecho e pronto, ele gerou-me, né, esta unidade, né, esta amostra, né? Nós também temos a outra distribuição, né, que é a distribuição normal, né? Então, para o normal lá usávamos RV, aqui vamos usar simplesmente o R, então vamos escrever R normal, Então, para distribuição normal, a gente aqui também tem que dizer que queremos quantas unidades, queremos 30, e ao invés do mínimo e máximo, se é uma distribuição normal em função de uma média e de um desvio padrão. Então,
Eu quero 30 dados, não é? Quero 30 dados com distribuição normal, tendo uma média de 12 e um desvio de 5, por exemplo. Então, fecho. O que acontece aqui? Eu escrevi, ele está a dizer que não localiza essa função. Eu escrevi er normal. O certo tem que ser er norme, ok? Er norme de 30. Normal é no SPS, né? Normal, SPS aqui tem que ser norme mesmo. Então, aqui tem, não é? Ele gerou-me esses dados. Então, se eu já quero usar esses meus dados, já devo tomá-los como um objeto. Esta é uma função que vou transformá-la a um objeto que eu possa usar. Então, o que eu hei de fazer? Vamos supor que esses aqui sejam... ok, vou pura e simplesmente escrever dados, né? Depois, é simples. Posso fazer um copy-paste disto. Ok, tudo bem. Copy. Aqui. Paste. Simplesmente Ctrl V. Então, estou a dizer que estou a dar nome, né, a essa minha distribuição de dados. Então, clico Enter e vou fazer um print. Dados. Não é? Então, qualquer coisa que eu quiser fazer com esses dados aqui, já dei esse nome. Tem que ser em função desse nome aqui de dados. Vamos supor que eu queira a média, né, desses dados. Vejam, 13.8, né? Então, aqui está. Ele já faz este cálculo aí, né? Tá certo que esta média aqui era 12, aqui já é 13. Dentro desta distribuição, certo que há uma concertação aí de forma a ser que esses dados aqui sejam normais, não é? Tem uma distribuição normal, né? É por isso que existe essa divergência pouco considerável, né? Da primeira média aqui que eu tinha e a segunda média. Então, desta maneira é que nós podemos gerar dados aleatórios para diversos fins. Obrigado.